Olá, graça e paz, que alegria estar com você aqui. Nós estamos chegando quase ao final desse nosso desafio de estarmos juntos a semana toda e eu tenho certeza absoluta de dizer para você que a nossa vida de oração e a nossa vida devocional nunca mais será a mesma. Nós estamos usando a analogia do tabernáculo e o caminho que o sacerdote percorria quando ele estava no exercício do ofício sacerdotal. E a nossa proposta é fazer uso desse percurso de cada um dos ensinos que cada peça, cada utensílio do tabernáculo tem para nos ensinar no que diz respeito à nossa vida e à nossa intimidade com Deus. Desde quando entramos nesse desafio até chegarmos ao ponto de experimentarmos o Santo dos Santos, o lugar de maior intimidade no tabernáculo, o lugar onde nós já temos compartilhado aqui, onde o próprio Deus disse: ali do meio das asas dos querubins eu virei e falarei contigo. Eu tenho certeza que o Senhor está colocando ferramentas, chaves em nossas mãos que poderá nos proporcionar uma vida extraordinária no que diz respeito ao nosso relacionamento íntimo com o nosso Abba, com o nosso Pai, com o nosso Criador. Antes de dar sequência, eu gostaria, como eu tenho feito em todos os vídeos, todos os dias, se você tem nos acompanhado desde a segunda-feira, eu quero parabenizá-lo mais uma vez. Mas se por alguma razão você está chegando agora ou você não participou de toda a semana, eu gostaria muito de desafiar você a dar uma olhadinha no vídeo, o primeiro vídeo que nós colocamos na segunda-feira, no dia 31/8. Por que eu estou falando isso? Porque naquele vídeo eu passo algumas orientações, eu faço algumas considerações preliminares que vão trazer muita luz para que a gente possa entrar num nível profundo de entendimento acerca do tabernáculo, acerca da nossa vida devocional, acerca da nossa vida de oração, da nossa vida de intimidade com o Pai. Então, a gente vai deixar aqui disponível, ele vai ficar no canal, você vai poder vê-lo quando você puder. Aliás, uma outra coisa que eu queria pedir para você desde já é que você compartilhe com o maior número de pessoas, não somente o vídeo de hoje, mas todos os vídeos, a semana toda. Como eu já disse, eu tenho certeza que o Senhor nos abençoou, nos abençoará ainda mais. Nós chegaremos ao final dessa jornada amanhã. Eu quero desafiar você a estar comigo amanhã, porque amanhã é o dia de nós desfrutarmos do lugar de maior intimidade, do Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança. Mas compartilha o link desse vídeo, compartilha o link do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, traga o maior número de pessoas, porque na verdade quando nós descobrimos algo que nos edifica muito e que é muito bom, e se isso tem sido verdade na sua vida, o nosso desejo é compartilhar com o maior número de pessoas. Então, por favor, compartilhe o link da semana toda desse estudo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Agora sim, eu quero, juntamente com você, nós, desde a quarta-feira, nós entramos no lugar chamado Santo Lugar. Eu falei desde o primeiro dia que o tabernáculo ele era composto pela área externa, onde estavam o altar do sacrifício e onde estava a bacia de bronze. Logo na sequência, o sacerdote, depois de trazer aquela oferta, de sacrificá-la, de oferecê-la a Deus, ele passa pela bacia de bronze, passa por todo o processo de limpeza, de lavagem, e aí sim ele está pronto para entrar naquilo que a Bíblia chama de santo lugar, onde estão a mesa dos pães da proposição à direita, a menorá, o candelabro à esquerda, e hoje a nossa proposta é nos colocarmos diante do altar de incenso. E eu vou disponibilizar aqui a imagem do altar de incenso, como nós temos feito todos os dias, em todas as peças, todos os utensílios que compunham o tabernáculo. Nós estamos colocando a imagem aqui porque certamente a imagem visual ela vai ajudar muito a gente a ter uma compreensão um pouco mais profunda daquilo que a gente está falando. Aliás, deixa eu dar uma dica para você
que eu tenho dado no decorrer da minha vida, especialmente dos últimos meses e do último ano. Tudo aquilo que eu quero potencializar na minha vida, eu preciso entender que eu preciso envolver 3 aspectos da minha vida. O primeiro deles é a visão, o segundo deles é audição e o terceiro dele é sentimento. Aquilo que alguns estudiosos chamam de sinestesia, aquilo que envolve as nossas emoções, os nossos sentimentos. Tudo que eu quero potencializar na minha vida, eu preciso envolver esses 3 aspectos. Eu preciso visualizar, eu preciso ouvir e eu preciso envolver o meu sentimento. Aliás, essa é a estratégia da publicidade, quando se quer enfatizar, né, algo que está se querendo passar, uma mensagem, uma ideia, uma imagem. Trabalha-se muito exatamente esses 3 aspectos, esses 3 sentidos: a visão, a audição e o sentimento. Eu tenho falado bastante, por exemplo, sobre adoração. Quando nós estamos, por exemplo, num culto de adoração a Deus e nós temos um período onde nós dedicamos às canções que expressam a nossa gratidão, que expressam o nosso amor, a nossa dependência a Deus. E eu tenho dito que se nós desejamos potencializar o nosso momento de oração a ponto de nos levar a um nível profundo de intimidade, de relacionamento com Deus, nós precisamos envolver exatamente esses 3 aspectos: a visão, a audição e o sentimento. Porque se eu não o fizer, certamente eu vou apenas cantar uma canção, não vai haver um envolvimento de coração, uma entrega de coração, e certamente eu vou estar sendo privado de algo mais profundo, de algo mais consistente que Deus quer derramar sobre o meu coração. Você há de convir comigo que todo processo de aprendizagem, ele passa exatamente por esse caminho: o caminho da visão, o caminho da audição e o caminho do sentimento. As primeiras palavras que você aprendeu a falar, os valores, tudo que você aprendeu na vida, você aprendeu exatamente porque você viu, porque você ouviu e porque houve um envolvimento de sentimento dentro daquele processo de aprendizagem. É impossível aprender qualquer coisa se a gente não envolver isso. Por exemplo, hoje é dia 4 de setembro, certamente você verá esse vídeo outro dia, né? Ele estará disponível aqui, mas hoje, propriamente dito, nós estamos vivendo o dia 4 de setembro. E se eu perguntasse para você, por exemplo, o que foi que aconteceu na sua vida no dia 4 de setembro de 2015, às 8h30, 9 horas da manhã, o que você me responderia? Eu estou fazendo uma pergunta para você de algo que aconteceu aproximadamente 5 anos atrás. E você certamente não se lembrará do que aconteceu há 5 anos na sua vida. Provavelmente, a menos que essa data, 4 de setembro, seja alguma data comemorativa na sua vida, um aniversário de casamento, enfim, algo que o faça lembrar. Caso contrário, dificilmente nos lembraremos do que aconteceu conosco há 5 anos. No entanto, se eu perguntar para você o que foi que aconteceu às 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, do dia 11 de setembro de 2001, provavelmente você vai se lembrar do que foi que aconteceu nesse horário, no dia 11 de setembro de 2001. Eu estou me referindo à queda das Torres Gêmeas, o World Trade Center, em Nova York. E eu estou falando isso para você porque, pare para pensar comigo, esse processo de assimilação, esse processo de entendimento, essa consolidação que nos faz lembrar de algo que aconteceu há 19 anos atrás, e não podemos nos lembrar de algo que aconteceu há 5 anos atrás, passou exatamente pelo processo de visão, audição e sentimento.
porque você ficou vendo a imagem das torres caindo durante meses e meses até hoje. Essa imagem ela é recorrente em filmes, noticiários, documentários, enfim. Envolveu muito a visão, envolveu muito a audição. Nós ficamos ouvindo acerca disso por meses e meses e meses, até hoje ouvimos, e também certamente envolveu muito o sentimento, envolveu muito o nosso coração, porque foi algo realmente muito dramático ver o sofrimento daquele povo, principalmente daquelas pessoas que perderam muitos entes queridos naquela ocasião. Então eu quero dar essa dica para você, e nós estamos explorando bastante a questão também do visual, porque tudo que você deseja aprender na sua vida, aplique esses três processos: o processo da visão, o processo da audição e o processo do sentimento. Eu poderia mencionar tantos outros exemplos, inclusive dentro da própria palavra de Deus, porque quando Deus quis plantar uma semente no coração de um homem chamado Abraão, ele o tira da tenda, o tira de dentro das suas limitações, coloca para fora e fala para ele: olha para as estrelas, conte-as se você pode, assim será a tua posteridade, você será pai de multidões. Certamente, depois de ter recebido esse chamado e essa promessa de Deus, você há de convir comigo que Abraão, ele poderia sair para fora da sua tenda qualquer dia da sua existência, da sua vida, e ele teria um quadro pintado, e ele teria uma imagem na qual ele poderia visualizar, e aquela visualização certamente o lembraria daquilo que ele ouviu Deus falando com ele, e aquilo certamente envolveu um sentimento, porque era o desejo do casal, era o desejo da família, não só ter filhos, mas ter uma descendência. Então eu quero dar essa dica para você, porque você pode potencializar muitas coisas na sua vida, na sua existência, na sua história, desde que você faça as coisas certas, use as ferramentas corretas, e com certeza o Senhor vai projetar a luz e vai nos iluminar mais. Nós temos falado sobre isso, né? Falei sobre isso ontem. O Senhor vai nos iluminar e vai nos fazer ver coisas que os nossos olhos naturais não podem ver. Bom, falando sobre o altar de incenso, nós estamos diante do altar de incenso. Eu gostaria de usar aqui nesse dia dois textos. Um deles eu quero ler, o outro eu quero apenas relembrar algumas verdades que estão por trás dele, mas os textos que eu me refiro são os textos de Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 8, porque esses textos falam exatamente sobre a figura do incenso, que é o que nós estamos tratando hoje. Nós estamos diante do altar de incenso. E Apocalipse, eu quero ler primeiro Apocalipse capítulo 8, depois a gente vai voltar no capítulo 5, e aí você vai entender por que eu estou lendo primeiro o capítulo 8 e depois a gente vai ler o capítulo 5. Mas Apocalipse capítulo 8, versículo 1 a 5, diz assim: olha, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Eu estou fazendo questão de usar esse texto porque para mim fica claro que existe por trás do incenso uma representatividade, uma figura das orações dos santos. E santos, eu creio que você tem o entendimento de que somos todos nós, que fomos santificados, que fomos perdoados, que fomos purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Já tratamos sobre a questão do sacrifício, a questão da lavagem pelo sangue de Jesus, do perdão dos pecados, mas enfim, esse texto
texto, para mim, ele deixa claro que existe essa representatividade, essa simbologia. As nossas orações, elas sobem diante de Deus como um incenso. E esse incenso, ele é recolhido pelo anjo, e esse anjo coloca numa taça que está diante da presença de Deus. E a Bíblia diz que quando essa taça, ela vai sendo cheia das orações, então o anjo vem e ele despeja o conteúdo dessa taça sobre a terra. Aqui existe uma aplicação com muita propriedade de que a gente vai enchendo a taça com as nossas orações, com a nossa adoração, com as nossas ofertas, com tudo que nós podemos oferecer a Deus, e chega num momento em que o anjo, ele vem e ele despeja sobre a terra em forma de respostas, em forma de trovões, em formas de manifestação de respostas a tudo aquilo que nós nos propusemos a encher, a colocar diante de Deus através das nossas orações. A minha proposta aqui para você é que nesse momento, quando nós estamos chegando diante do altar de incenso, é que nós então temos o privilégio e a oportunidade de começar a colocar diante de Deus os nossos pedidos, os nossos sonhos, os nossos projetos e as nossas necessidades. É quando nós chegamos no altar de incenso que nós podemos derramar o nosso coração diante da presença de Deus, e que nós podemos apresentar a Ele aquilo que tem causado tanto desconforto e quem tem sido alvo da nossa vida e das nossas orações. E aqui talvez você comece a entender porque a maioria de nós não conseguimos desfrutar do potencial que a nossa vida devocional e que a nossa vida de oração pode proporcionar. Porque a maioria de nós queremos entrar na presença de Deus e desenvolver a nossa vida devocional, começando já despejando tudo aquilo que está causando preocupação para nós, já nos apresentamos diante de Deus com uma relação de coisas que a gente quer pedir, que a gente quer buscar, que são alvos, que são autênticos, que são genuínos, que são sinceros, mas que tem tempo para ser apresentado diante de Deus. E a maioria das pessoas já começam pelo altar de incenso e deixam de desfrutar da riqueza e da nobreza de todos os utensílios e todas as peças que vêm antes do altar de incenso. Por isso eu tenho falado com você desde a segunda-feira, desde o começo dessa jornada, que quando nós entramos na presença de Deus, entramos com o desafio de termos um relacionamento íntimo com Deus, nós precisamos estar dispostos a percorrer o caminho correto que o sacerdote percorria quando ele entrava no tabernáculo. E esse caminho primeiro passamos pelo altar do sacrifício. E se você quiser ter um entendimento mais claro sobre isso, você precisa voltar, precisa ver. Aliás, eu quero sugerir que você reveja cada vídeo várias vezes, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e você vai visualizar, e você vai ouvir, e você vai mexer com seus sentimentos, e isso vai trazer mais ensino para você, com certeza. Depois de passar pelo altar do sacrifício, passamos pela bacia de bronze, onde nos lavamos, nos limpamos, nos purificamos, fazendo uso do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, fazendo uso da própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem a capacidade de nos lavar. E aí sim, quando nós passamos por esses dois utensílios, por essas duas peças, aí a gente entra no santo, e aí a gente desfruta da oportunidade de aplicação à leitura das Escrituras. Estamos diante da mesa dos pães da proposição, dos pães da presença, onde nós começamos a experimentar a presença de uma forma um pouco mais profunda, e você pode também mergulhar mais na mesa dos pães da proposição, dando uma olhadinha no vídeo da quarta-feira que nós disponibilizamos aqui no canal. Depois a gente, olhando do lado esquerdo, a gente se expõe a menorá, o candelabro, a iluminação do Espírito Santo, e você também pode mergulhar mais nesse ensino, dando uma olhadinha no vídeo que a gente disponibilizou ontem aqui no canal. E depois de passar pela menorá, nós estamos então diante do altar de incenso. E aí sim, querido, aí quando nós chegamos nesse momento
de desenvolvimento de vida devocional e intimidade com Deus. Aí a gente começa a derramar o nosso coração diante da presença de Deus. Querido, quando nós estamos dispostos a percorrer exatamente esse caminho, eu tenho certeza absoluta que nós vamos potencializar e nós vamos experimentar coisas que até hoje nós não conseguíamos experimentar, porque nos faltava entendimento. Meu povo erra porque lhe falta entendimento, lhe falta conhecimento. E o nosso propósito essa semana toda é compartilhar as verdades que o Senhor tem trazido e pedir para que Ele ilumine os olhos do nosso entendimento e nos faça enxergar essas verdades com muita clareza. O outro texto que eu mencionei para você, Apocalipse capítulo 5. Aliás, eu devo confessar para você que esse aqui é um tema que daria um outro curso, um outro seminário para a gente desenvolver com muita propriedade, porque a minha vida tem sido tremendamente impactada desde o ano de 2015 por causa de Apocalipse 5. Eu disse que eu não ia ler o texto realmente para a gente ganhar tempo, mas Apocalipse 5 é o texto que fala sobre duas figuras interessantes. Você deve lembrar o texto quando João tem uma visão e ele vê alguém sentado no trono, e esse alguém que está sentado no trono tem um livro nas mãos, selado por dentro e por fora, e João ele entra num clima de desespero, porque ninguém é achado digno de tomar o livro da mão daquele que está sentado no trono e de abrir os selos. E ele está chorando, ele está desesperado, quando de repente alguém vem e diz: opa, alguém foi achado digno de tomar o livro da mão daquele que está sentado no trono e de abrir os selos. E quando ele olha, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Esse cordeiro certamente fala do Senhor Jesus. E quando ele tem essa visão, ele vê 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono. E a Bíblia usa, ali no capítulo 5, duas figuras, a figura da harpa e a figura da taça. A figura da harpa significa adoração e a figura da taça significa as orações, o altar de incenso, isso que nós podemos derramar diante de Deus. E aqui eu quero de uma forma especial plantar no seu coração uma semente, que é essa semente que eu disse que eu tenho recebido há um tempo, que é a semente de um casamento que nos últimos anos tem sido mais evidenciado, que eu poderia chamar de casamento entre adoração e oração. É um casamento extraordinário, é um casamento maravilhoso, que pode potencializar o nosso momento devocional, que pode potencializar a nossa vida de oração. O casamento entre oração e canção. É como um aroma. O incenso, na verdade, é esse aroma suave, aprazível, que sobe diante de Deus e ele pode receber, ele pode aspirar, e a Bíblia diz que aquilo agrada, aquilo alegra o coração de Deus. Então, da mesma forma como quando nós estamos no altar do sacrifício, e nós podemos, desde lá, apresentar ao Senhor a nossa adoração, a nossa canção, como expressão da nossa gratidão, quando nós chegamos no altar de incenso, querido, nós podemos também, com muita propriedade, com muita profundidade, oferecer a Deus a nossa adoração. Sabe, quando eu olho para muitos textos da Bíblia, e eu disse, sem exagero nenhum, nós poderíamos gastar uma semana falando sobre esse assunto aqui, sem exagero algum, mas eu poderia olhar para muitos textos da Bíblia, querido, onde eu posso ver esse casamento. Um deles mesmo é Abacuque. Abacuque capítulo 3, depois você pode conferir na sua Bíblia. É interessante que o texto começa falando que aquilo é uma canção, mas é também uma oração de Abacuque. Ou seja, é uma canção, oração, ou é uma oração, canção. Na verdade, é uma oração, canção, uma canção, oração. Quando Jesus está morrendo na cruz do Calvário, ele faz menção de um salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Todos nós sabemos que os salmos eram canções, eram músicas. Nós estamos cheios de exemplos que poderíamos dar aqui desse casamento proposto de adoração e de oração, intercessão. E você há de convir comigo que o louvor e a adoração, eles são celestiais. Fala a verdade. É ou não é?
a adoração e o louvor têm a capacidade de mudar um ambiente, de mudar uma atmosfera. É impressionante como nós podemos mudar o ambiente de um lugar com canções que realmente exaltam o nome do nosso Deus. E eu quero dar essa dica para você também, para que você faça bastante uso da adoração, do louvor, que você use no seu tempo devocional desse privilégio que você tem de entrar na presença de Deus com adoração e com louvor. Isso vai certamente potencializar esse momento. Amados, eu tenho desfrutado aqui, sem exagero algum, de horas. Às vezes eu passo aqui 2 horas, mais de 1 hora, só sendo envolvido pela adoração, pelo louvor, por aquela atmosfera que o louvor e a adoração atraem a presença de Deus. E quando nós estamos diante do altar de incenso, nós temos a possibilidade de fazer subir diante da presença do nosso Deus até chegar ao seu trono as nossas orações, as nossas intercessões, as nossas ofertas, o nosso tempo, os nossos sonhos, os nossos projetos. Aí é hora de você começar a apresentar ao Senhor aquilo que tem trazido inquietação ao seu coração. Então desfrute desse momento, aproveite. É um privilégio que nós temos estar diante do altar de incenso. Isso sem contar o fato de que ele nos prepara para entrar no lugar de maior intimidade, naquele lugar onde certamente todas as vozes humanas vão se calar e tudo aquilo que é natural vai deixar de existir, para que a gente seja envolvido somente pela glória de Deus. Mas isso é assunto para amanhã. Amanhã nós vamos finalizar a nossa jornada, nós vamos ter a oportunidade de passar o véu e de entrar no lugar de maior intimidade, no lugar do Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança. Há um outro detalhe que faz menção ao altar de incenso que eu preciso compartilhar com você. Eu quero até sugerir que você leia, eu tenho falado, nós não vamos ler todos os textos justamente para a gente investir tempo naquilo que precisa ser compartilhado, e depois eu sei que o Espírito Santo e o seu relacionamento com Deus certamente vai levá-lo num nível muito mais profundo do que aquilo que nós propusemos aqui nesses dias. Esse detalhe que eu estou falando, que eu quero compartilhar com você, está em Êxodo capítulo 30. Depois você pode ler. Êxodo capítulo 30 tem todo o descritivo ali do altar de incenso, de como deveria ser, de como era exatamente essa peça, esse utensílio, esse móvel, e há alguns detalhes ali dos quais eu quero pelo menos partir para a parte final desse vídeo aqui, compartilhando com você, porque eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na nossa vida devocional, na nossa vida de oração. Mas há um detalhe ali em Êxodo capítulo 30, que é feito menção sobre o altar de incenso, que nós precisamos nos debruçar e nós precisamos ouvir o que Deus quer compartilhar conosco. E o fato é que o ensino que há ali em Êxodo 30, um detalhe que na verdade não é um detalhe, é algo extremamente importante, é que o texto diz que não deveria ser oferecido incenso estranho. Não deveria ser oferecido incenso estranho quando o sacerdote se propunha a oficiar o sacerdócio. Há um texto dramático na Bíblia, Levítico, capítulo 10. Aliás, eu quero também sugerir que você leia, porque todos os textos que eu vou compartilhando aqui, seria muito bom que você fosse conferir e que você fosse ouvir Deus. Mas Levítico, capítulo 10, há um texto dramático ali que envolve uma família sacerdotal, a família de Arão, e fala sobre os seus 2 filhos, Nadab e Abiú. E é interessante porque ali no texto de Levítico capítulo 10 diz que esses jovens, esses meninos que haviam sido separados para o ofício sacerdotal por causa da família de Arão, Nadab e Abiú poderiam desfrutar do privilégio de oficiarem o sacerdócio no tabernáculo, e a Bíblia diz ali em Levítico 10 que eles ofereceram a Deus fogo estranho. Essa é a expressão usada ali, depois você pode conferir. Levítico capítulo 10. Esses meninos apresentaram ao Senhor fogo estranho.
Eu não quero entrar nos detalhes teológicos, em discussões, até porque a nossa proposta aqui é fazer uso da figura do tabernáculo no exercício da nossa vida devocional. Então, eu disse no primeiro vídeo, há muita riqueza, nós precisaríamos passar mais de um mês estudando o tabernáculo com profundidade. Eu tenho certeza que um mês ainda seria pouco. O objetivo meu é dizer para você, olha, nós podemos viver a nossa vida de oração fazendo uso do caminho que o sacerdote percorria no tabernáculo. Dessa forma a gente vai potencializar. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes teológicos que envolvem esse texto, porque muita gente pode estar perguntando que fogo estranho foi esse que Nadab e Abiú ofereceram a Deus. Aliás, eu quero desafiar você, deixa aqui nos comentários o que você pensa, o que você acha, o que poderia ser esse fogo estranho que Nadab e Abiú ofereceram a Deus, e por isso foram mortos. Quando eu falo que o texto ele é dramático, é porque quando eles têm a atitude de oferecer a Deus um fogo estranho, a Bíblia diz que o fogo de Deus veio, mas na verdade não veio sobre o incenso, não veio sobre a oferta, veio sobre a vida de Nadab e Abiú, e os meninos morreram. E eu fico pensando na dramaticidade desse fato, desse texto. Um pai, um sacerdote, perdendo seus 2 filhos por causa de uma imprudência, por causa de algo que aconteceu ali e que deve nos fazer debruçar na palavra para que a gente possa compreender e para que a gente não possa cometer o mesmo erro. Porque corremos esse risco, cometer o mesmo erro. Eu sei que você, tanto quanto eu, nós temos aprendido bastante que o inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com o erro dos outros. Quem aprende com o erro dos outros é sábio, porque a gente olha, a gente vê, opa, não vou percorrer esse caminho porque eu já sei a consequência. Então nós olhamos para textos dramáticos como esse e como outros que a Bíblia tem registrado, a rebelião de Corá, Datã, Abirão, enfim, há textos tão dramáticos, né? Nesse que eu mencionei por último, a terra abre e engole vivo esses homens que haviam se levantado contra a liderança de Moisés. Enfim, eu quero olhar para esse texto aqui de Levítico, capítulo 10, e eu disse que eu não vou entrar nos detalhes teológicos, mas eu preciso pelo menos plantar algumas sementes no seu coração, que quando a gente olha para esse texto, pelo menos nós vemos alguns apontamentos, nós precisamos considerar alguns detalhes do texto que com certeza vão trazer luz e vão nos fazer entender com mais profundidade o que é esse fogo estranho. Não esquece, deixa aqui nos comentários o que você entende que é fogo estranho que foi oferecido por Nadab e Abiú. Seu comentário é muito importante para o canal, é muito importante para mim ouvir o que você tem para falar e dessa forma certamente a gente vai preparar muitos outros materiais que vão estar disponíveis aqui no canal. Bom, eu tenho pelo menos 3 considerações importantes para fazer com você aqui no que diz respeito ao texto de Levítico 10. O primeiro deles é que o texto ele começa dizendo assim, olha, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. Eu quero que você pare para pensar nessa última expressão que eu fiz questão de ler aqui. Puseram neles fogo. Querido, se você olhar um pouquinho antes do início do capítulo 30, você vai perceber no capítulo 29, no finalzinho do capítulo 29, que a Bíblia fala que Deus manda fogo sobre uma oferta que estava sendo trazida. E há ali indícios, evidências de que o fogo que Deus havia derramado sobre aquela oferta deveria ser o fogo que acenderia o incenso na parte mais interna do tabernáculo. E aqui eu tenho pelo menos uma primeira pista para percorrer um caminho de entendimento sobre o que pode ser esse fogo estranho. Porque o fato é que o texto diz com muita clareza
quem colocou fogo naquele incensário foi Nadab e Abiú, ou seja, não foi Deus que colocou fogo naquele incensário. Quem colocou fogo naquele incensário foi o próprio Nadab e Abiú. E aqui pode ser que tenha uma pista que pode nos fazer entender com mais profundidade aquilo que Deus quer salientar para a gente, que Deus quer que a gente aprenda aqui. Há um segundo detalhe na continuação do texto. Eu fiz questão de ler o texto com você. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Aqui eu quero que você também se debruce e que você mergulhe sobre essa última expressão, o que lhes não ordenara, ou seja, o Senhor não havia ordenado aquilo que os meninos se dispuseram a fazer. Se você olhar o capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Levítico, que antecede o 10, que é o que a gente está se debruçando sobre ele, você vai perceber que o Senhor, ele dá ali algumas instruções. O Senhor, ele dá ali o detalhamento de como deveria ser cada etapa do sacrifício. O Senhor fala sobre o alimento, o Senhor fala sobre o fogo, o Senhor fala sobre o sangue. O Senhor deixa claro a maneira como ele queria que fosse desenvolvido o ofício do sacerdote. E quando esses meninos fazem o que o Senhor não ordenou, a Bíblia diz que eles apresentaram ao Senhor fogo estranho. Isso aqui certamente traz um pouco mais de luz, um pouco mais de entendimento acerca do porquê esse fogo que eles trouxeram era um fogo estranho. E uma última consideração que eu quero fazer com você, para a gente partir para a aplicação e aí sim finalizar o vídeo, finalizar a exposição a esse ensino tremendo, extraordinário sobre o altar de incenso, mas a terceira verdade que eu preciso compartilhar com vocês está na sequência do texto, que diz assim: e falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Amado, fazer um pai calar diante de uma situação tão dramática precisa ser um argumento muito convincente. Obviamente que nós estamos falando aqui do próprio Deus, trazendo uma clareza sobre aquilo que estava acontecendo, e aqui eu fico pensando exatamente na profundidade que é a possibilidade que você e eu temos de comprometer aquilo que é sagrado, de contaminar aquilo que é sagrado, de macular aquilo que é sagrado. Quando tudo isso acontece, Deus diz assim: olha, eu vou mostrar a minha santidade. Todos aqueles que se dispuserem a comparecer diante de mim precisam entender que existe uma atmosfera, existe uma essência de santidade que não pode ser maculada. Sabe, querido, Moisés, quando ele está chegando diante da presença de Deus, uma das coisas que Deus diz é: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Sabe, querido, quando Josué, que substitui Moisés na entrada da terra prometida, está prestes a entrar na conquista da terra, Deus repete para Josué o mesmo que disse para Moisés: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Ou seja, nós precisamos de buscar em Deus e de gerar no nosso coração um temor, uma reverência, um respeito pela presença de Deus, ao mesmo tempo que alimentamos um sentimento de não comprometimento daquilo que é sagrado, daquilo que é santo, porque Deus deixa claro que existe essa santidade que envolve o lugar de maior intimidade com Ele, e nós precisamos entender cada uma dessas verdades. Eu quero finalizar essa reflexão com você, propondo algumas aplicações baseadas no texto de Levítico 10, na história de Nadab e Abiú, para que você e eu não incorramos no mesmo erro, não cometamos o mesmo pecado e não soframos as mesmas consequências. Embora reconheçamos que estamos num período de graça, mas Deus leva muito a sério, principalmente a sua santidade e a sua glória. Nós estamos nos preparando para entrar no lugar de maior intimidade. Nós estamos nos preparando para entrar no Santo dos Santos, para estar diante da Arca da Aliança, diante da manifestação da glória de Deus.
E nós precisamos ter um entendimento claro de como isso deve ser feito, porque o Senhor deixa claro esses ensinos. Então eu quero propor aqui algumas aplicações para a gente poder finalizar. A primeira delas é de que quando nós nos dispusermos a desenvolver a nossa vida devocional e a nossa vida de oração, nós precisamos estar dispostos a abrir mão de toda justiça própria. Sabe, querido, talvez um dos maiores pecados que a gente possa carregar na vida e a gente possa alimentar é a gente achar que existe algo em nós que nos recomende a Deus. Existe algo de bom em nós que nos recomende a Deus. Sabe, eu sei que muita gente, nós estamos mergulhando com muita profundidade aqui acerca da vida de José, né? Esse estudo tem sido fundamentado no livro do nosso pastor Danilo, que aliás eu quero recomendar para você, né? Liderança acima da média. A vida de José tem sido uma referência extraordinária na nossa vida, quanto ensino, quanta riqueza. E uma das verdades que nós temos trabalhado é exatamente o cuidado que a gente precisa ter com a justiça própria. Porque muitas vezes nós sentimos que estamos debaixo de uma injustiça de Deus, porque estamos vivendo alguns contratempos na nossa vida. E quando eu falo de José, é porque é exatamente um homem que ficou preso durante muitos anos e que experimentou a escravidão, ser vendido pelos seus irmãos, enfim, tanta coisa que poderia mencionar aqui. Eu fico pensando, se você e eu passássemos por tudo que José passou, qual seria o nível de justiça própria que gritaria dentro do nosso coração? Por que comigo? Por que eu estou passando tudo que eu estou passando? Poxa vida, Deus, por causa de uma atitude de fidelidade minha, de não me deitar com a mulher do meu chefe, eu fui caluniado, eu fui acusado, eu estou preso aqui nessa masmorra. José, ele tinha todos os direitos humanos de se levantar contra aquele contratempo que ele vivia e até se irritar com o próprio Deus. No entanto, não é o que José faz. E é exatamente por isso que José prova todos os resultados que ele tem na sua vida, porque ele tem um coração correto. Então, querido, quando nós nos propusemos a entrar na presença de Deus, a desenvolver a nossa vida devocional usando a figura do tabernáculo, aprendamos que precisamos estar dispostos a abrir mão de toda justiça própria. Querido, a única coisa que nós merecemos, segundo a Bíblia, é a morte, é a separação eterna de Deus. E quando nós temos essa consciência, aí a graça, o amor, a misericórdia se revestem de um valor indescritível, porque aí nós sabemos que realmente o resultado que nós estamos colhendo na nossa vida é resultado da graça e do amor de Deus. Essa é a primeira proposta que eu quero fazer para você aqui. Não tente produzir fogo. Não tente produzir fogo. Esse fogo precisa ser aceso por Deus. Não tente produzir absolutamente nada na sua vida. Sinalize que você deseja e que você quer, mas não tente fazer o que Deus não lhe mandou fazer. A segunda verdade que eu quero plantar no seu coração aqui é de que nós precisamos corresponder às expectativas de Deus e não às nossas. Eu sei que você, tanto quanto eu, há muita expectativa no nosso coração quando nós entramos na presença de Deus. Inclusive, há muita gente que diz assim, Deus não respondeu às minhas orações. Eu fico pensando, será que Deus não respondeu ou será que Deus respondeu da maneira como a gente não gostaria de ter ouvido? Porque existem expectativas, existem sonhos, existem desejos que são gerados no nosso coração. E eu quero dizer para você que o nosso maior desejo deve ser atender às expectativas de Deus. Você lembra, tanto quanto eu, Jesus, um pouquinho antes da sua morte na cruz, ele reconhecendo aquele momento, o peso daquele momento, ele diz, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Eu quero de uma maneira objetiva plantar uma semente que eu tenho plantado em outros vídeos, em outros ensinos aqui no meu canal, mas que eu entendo que é muito relevante nesse momento do desenvolvimento da nossa espiritualidade, da nossa vida devocional, é de que quando eu falo que nós precisamos atender às expectativas de Deus, é que quando Deus ele espera ser adorado, Deus tem uma expectativa. E quando a Bíblia diz em João que Deus está buscando adoradores que o adoram em espírito e em verdade, adoradores, verdadeiros adoradores, eu tenho dito que esses verdadeiros adoradores, para mim, no meu entendimento, não está contrastando com aquilo que é falso, embora exista o verdadeiro e o falso. Eu não estou contestando isso, mas o que eu quero dizer é que quando Deus diz que ele está buscando verdadeiros adoradores,
adoradores. Na verdade, o que ele está querendo dizer ali é que ele está buscando pessoas que estão dispostas a adorá-lo da maneira como ele quer ser adorado. E aqui eu também poderia entrar por essa vertente, mas eu não vou fazê-lo. Mas o que Deus espera da adoração? Deus espera que ela seja em espírito, Deus espera que ela seja em verdade, Deus espera que ela seja despida de tudo aquilo que é humano, de tudo aquilo que é natural, de tudo aquilo que traz o centro para si próprio, de todo show, de todo aplauso, de todo reconhecimento humano. Essa é a adoração. Adoração que não está restrita a tempo e a espaço. Adoração que pode ser em Jerusalém, que pode ser na Samaria e que pode ser em qualquer lugar onde Deus encontra um coração quebrantado, um coração contrito. Por isso, quando você e eu entramos na nossa vida devocional, na nossa vida de intimidade, na nossa vida de oração, nós podemos atrair o céu. Essas são as expectativas de Deus. E o terceiro segredo que eu quero compartilhar e quero propor com você aqui, na verdade, é que nós não podemos comprometer o ambiente da glória com o pecado. Nós não podemos comprometer o ambiente da glória com o pecado. Amado, isso aqui pode ser aplicado com muita propriedade quando eu tenho pecados ocultos, quando eu tenho práticas que não são condizentes com aquilo que Deus espera que existam na minha vida e eu ouso entrar na presença de Deus com pecado. Sabe, amado, o sacerdote que entrava no Santo dos Santos e que tinha pecado, e pecado não confessado, pecado não trazido à luz, ele corria o risco de lá dentro mesmo, do Santo dos Santos, ser fulminado, assim como Nadab e Abiú foram fulminados. Sabe, querido, há muita gente hoje debaixo do peso de um julgamento, de um juízo, porque insiste em viver uma vida onde está maculando a glória, a santidade e o poder de Deus na sua vida. Querido, não faça isso. Não ouse entrar na presença de Deus, não ouse entrar no Santo dos Santos. E quando nós estamos diante do altar de incenso, quando nós estamos diante do tabernáculo, é a oportunidade que nós temos de percorrer esse caminho todinho, dispondo do sacrifício, da lavagem, dispondo das escrituras, da palavra, da luz, do Espírito Santo, das orações, da intercessão, da adoração, de tudo aquilo que é tão rico e que pode nos preparar para entrar no Santo dos Santos. Amado, quando eu tenho esse entendimento, aí sim eu estou pronto para fazer aquilo que nós vamos fazer no dia de amanhã. Eu estou com muita expectativa sobre aquilo que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida no dia de amanhã. E nós estamos agora aqui, diante do altar de incenso, pronto para continuar o nosso caminho. E eu quero que você, por alguns instantes, como eu disse no começo desse vídeo, feche os seus olhos, visualize, pense, você está diante do altar de incenso. E agora você olha para sua frente e você tem um véu. A Bíblia diz que um véu separava o santo lugar do Santo dos Santos. Há um véu. E a Bíblia diz que esse véu foi rasgado de alto a baixo. Querido, o fato desse véu ter sido rasgado de alto a baixo significa que foi Deus quem rasgou. Por mais que desejássemos, por mais que quiséssemos, não seríamos capazes de desfrutar da presença de Deus não fosse a iniciativa dele de nos atrair e de nos trazer para o lugar de maior intimidade. Dessa forma, nós estamos prontos para seguir o nosso percurso e para entrar no Santo dos Santos. Eu quero orar, finalizando esse ensino, finalizando esse vídeo e gerando no seu coração expectativas para que amanhã estejamos juntos e sejamos envolvidos pela nuvem da glória Shekinah do Senhor. Vamos orar, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós te agradecemos o privilégio e a oportunidade de nos expormos a um ensino tão profundo. Obrigado pelo modelo do tabernáculo, obrigado pela inspiração, obrigado por cada móvel, cada utensílio que com certeza nos leva a níveis profundos de entendimento acerca daquilo que o Senhor espera que nós coloquemos em prática no desenvolvimento da nossa vida espiritual. Senhor, eu quero abençoar cada irmão, cada irmã, cada família que está exposta a este ensino. Quero pedir que o Teu Espírito nos tome pelas mãos e nos ajude a fazer esse percurso desde a área externa, desde o altar do sacrifício até entrarmos no Santo dos Santos. Que essa nuvem de glória nos envolva e que o Senhor nos conduza, não somente hoje, mas por todos os dias da nossa vida,
Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, Deus te abençoe abundantemente. Eu te espero amanhã com muita expectativa.